boa tarde, bom dia! Estamos começando aí mais um bate-papo com missionários. E eu já estava com saudade, porque 2 semanas eu fiquei longe desse momento. Há 2 semanas atrás, a Tati conversou com a Isabela lá do Peru. Eu estava viajando, estava no interior do Rio Grande do Sul, dando aula numa escola. Então, por isso eu não pude participar, não pude estar aqui batendo papo. E semana passada a gente teve o nosso convidado não pôde participar, acabou nos avisando em cima da hora, não deu nem tempo de nós encontrarmos alguém para poder bater um papo. Então, semana passada a gente não teve, depois de mais de um ano, mais de 50 encontros. Semana passada não tivemos o nosso bate-papo, mas agora eu estou de volta. Fala, Joãozinho, grande abraço. Estou de volta aqui para a gente poder bater um papo nessa noite. Noite para nós, mas nesta manhã, aí na Tailândia, nós vamos estar conversando com uma missionária que está lá do outro lado do mundo. Agora aqui para nós são 7 horas, estamos entrando na noite, inverno em Porto Alegre, muito, muito, muito frio. E lá são 5 horas da manhã, lá está começando o novo dia, lá está começando o dia 30, já estamos lá no último dia do mês, que maravilha. E, pessoal, antes de eu chamar a nossa convidada, que já está entre nós, eu quero só anunciar que estamos a 2 dias do aniversário da Missão Eis-me Aqui, 11 anos de missão. E o que a gente vai fazer então nessa data para comemorar o nosso aniversário? Fique atento àquilo que nós vamos postar. Nós, agora para o segundo semestre, nós temos várias escolas da Missão Eis-me Aqui que estão começando, e quem tem interesse em se aperfeiçoar, ser capacitado como missionário, fica atento aí que, além das escolas, nós vamos começar aí com uma super promoção. A gente até ia botar o nome, minha sugestão era, poxa vida, enlouquecemos, vamos para a super promoção. Daqui a pouquinho mais, nós vamos colocar um post aí falando um pouco daquilo que a gente vai estar fazendo como missão, e você é o nosso convidado para conhecer mais. Fala em Diamara Carvalho, grande abraço, direto de Osório para o mundo. Bom, então deixa eu procurar aqui a nossa convidada, a Tati. Acabou de entrar a Tati aqui, mas não é a Tatiana Schenkel, é a Tati que está lá na Tailândia, Tati Araújo, e ela está aqui. Eu vou chamar, por enquanto que o pessoal vai entrando, o pessoal vai vindo. E Tati Araújo, olha só, vamos ver, estou tentando te chamar, mas aqui está dizendo que o Instagram precisa de uma atualização. Sem atualização, ela não está entrando. Não sei, tenta acenar. Acena? Ela pediu para ser convidada. Tati Araújo, pede para participar, que daí eu consigo te chamar. Porque ali, quando eu tento te chamar, diz que o teu Instagram precisa de uma atualização. Grande abraço para o Éder. Éder, em breve a gente tem que resolver aquela nossa questão. Tem que passar aí, Tem uns livros para te emprestar e tenho um churrasco para comer, cidade de Osório. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Vamos ver, Tati, como é. Grande Josemar, um grande abraço. Deixa eu só ver aqui se eu consigo agora aqui com a Tati. Não, Tati. Tenta. É justo, Éder. Ô, Tati, tenta fazer o pedido para entrar, acompanhando aqui de São Paulo. Que maravilha. Tenta fazer o pedido, Tati, para entrar, que daí eu te aceito, que vamos ver se consegue, porque tá dizendo aqui, quando eu te chamo, ele diz que tu precisa atualizar o Instagram para poder participar. E eu estou aqui, continuo tentando chamar a Tati, para a gente começar nosso bate-papo. Vamos ver se agora vai aqui. Não, ainda não. Diz que tu precisas de uma versão. Eu adicionei vocês. Mas está dizendo que tu precisa atualizar teu Instagram. Me adiciona aí. Vamos tentando de novo.
Vamos tentando. E agora? Ó, diz assim, ó. Tati Araújo precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Eu acho que tem que dar uma atualizada aí no Instagram, no aplicativo. Não sei daí se tem que sair e entrar de novo. A gente vai Tenta tentando. mais uma vez. É a Tati aqui, é que minha esposa também, a Tati, que está aqui do lado, e ela está dizendo, tenta mais uma vez, vamos tentar. Ó, a Laiane está aí, convidar. É, não, só diz que precisa de uma atualização no Instagram para poder participar da live. Eu não sei, Tati, se de repente tu vai ter que sair, ver como é que faz para atualizar o aplicativo e entrar novamente. Pastor Marcelo Vargas, Light Zone. Amanhã o pastor Marcelo Vargas vai ter um pouco mais de sossego lá na base Light Zone, porque a sua equipe estará indo para o sertão, para o período do prático. Então toda a gurizada, né, vai sair da base. Meu Insta tá normal. Lembrando a todos que quinta-feira estamos completando o nosso 11º aniversário. Pois é, Tati. Quem sabe a gente não faz assim, ô Tati. Sai da live e entra de novo. Geralmente quando a gente entra, aparece ali, ó, enviou uma solicitação. Ah, aqui, uma solicitação. Vamos tentar abrir aqui. Entrar a solicitação, vai entrar. Isso, agora sim. Vamos ver, vamos ver. Oi, oi. Aí, Deixa eu só fala. achar um filtro aqui que tá brabo. 5 horas da manhã. Bah, te acordamos, Tati? Na verdade, eu acordei assim, sabia do compromisso, né? Aí, como sanguínea, eu acordei às 4h30 da manhã. Mas é normal, às vezes tem que. Essa questão de fuso horário, né? Que legal, que legal. Tati, assim, ó, para começar, eu quero te agradecer muito aí por ter aceitado o nosso convite, né? Tem esse fuso horário todo aí, mas é assim uma alegria te receber, tá? E poder aprender contigo e também conhecer aí o país que tu estás, né? A gente, poxa vida, eu creio que muitas pessoas daqui não têm ideia como é que funciona a vida aí e a gente vai poder aprender mais contigo, tá? Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Tá, joia. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Maravilha. Então, Tati, vamos começar do começo. Antes da gente entrar aí na Tailândia, né? Vamos voltar para o Brasil aqui um pouquinho. Conta aí pra gente como é que foi o teu começo de caminhada com Jesus, como é que tu começou assim a caminhar com ele? Eu me converti em fevereiro de 1999. Foi num acampamento de carnaval, realizado pelos pastores da minha igreja naquela época. E aí, eles têm um coração missionário, né? Até hoje. Então, eu me converti, comecei a frequentar a igreja, né? Todo aquele processo. E sempre eles estavam fazendo mobilizações de missões. É uma igreja muito participante na área de missões, né? E aí, no ano de 2000, eu já recebi um chamado missionário, mas eu demorei um tempo para... Sabe como é que é, né? Às vezes a gente é meio rebelde, meio chucro, né? Como diz, não sei, Porto Alegre, mas é... E aí eu demorei um pouco demorei acho que uns 8, 7 anos para entender, para obedecer realmente o chamado, né? Então aí eu fui me preparar, né? Conhecer mais sobre esse mundo. Fui para o Nordeste do Brasil, para a base de Jocum lá, na Paraíba, João Pessoa. E por lá eu fiquei 9 meses, né? E aí lá a gente recebeu uma missionária da Ásia, que ela deu aula sobre transcultural, sobre missões fora do Brasil, principalmente sobre povos não alcançados, né? E aí meu coração já começou, como diz um amigo meu, o Alan de Curitiba, foi mordido aí
por esse bichinho. E aí eu comecei a orar sobre povos não alcançados, né? E aí Deus me direcionou exatamente para a Ásia. A Ásia, para quem não sabe, ela está na janela ainda 1040. A Tailândia, né, e a Ásia. A Tailândia está no sudeste asiático, um país de 70 milhões de habitantes, e é considerado ainda um povo não alcançado, né, que há séculos aqui, a religião principal é o budismo, né, eles seguem, pregam, ensinam os ensinamentos de Buda. Então, no dia 4 de abril de 2012, eu aterrissei nessa terra, e no ano que vem vai fazer 10 anos que eu estou aqui. Uau! E tu é natural da onde, Tati? Oi? Tu é natural de qual cidade aqui do Brasil? Tu é da onde? Eu sou do interior do Paraná, eu sou de Arapoti, perto de Telêmaco Borba, Ponta Grossa, 3 horas, 4 horas de Curitiba. Estou ali no interior, sou do interior do Paraná, Arapoti. Certo. E deixa só, antes assim de a gente entrar ainda na Tailândia, só para entender como é que, assim, tu disseste que ali no ano 2000, né, começou a caminhar em 99 com Jesus, no ano 2000 tu recebeste o teu chamado missionário. Como é que foi isso, assim? Como é que tu entendeu que tu tinha um chamado para missões transculturais? Como é que aconteceu isso contigo? A minha igreja era muito envolvida com missões, né? Como eu falei, meus pastores até hoje, eles têm um coração muito missionário. E assim, ouvindo os missionários que eles levavam para a igreja, para passar tempo com a gente, para falar sobre missões, né? Então a gente acabava se envolvendo muito. Mas eu recebi, assim, uma palavra de Deus mesmo com relação ao chamado missionário, que foi Isaías 54, e assim, Deus realmente me chamando para participar desse movimento, para ser parte do mover dele na terra, né, com relação ao reino de Deus. E assim, eu fiquei um pouco assustada, com medo, porque eu era uma nova convertida, eu tinha 1 ano, né, 1 ano e pouco de conversão. E aí eu fui falar com eles, né? E aí eles, como sempre, deram todo o apoio. Aí eles falaram, né, de treinamento, se eu queria ir para um outro lugar, para ter mais experiências e tal. Mas eu já fazia missões na igreja. Eu já estava envolvida nos ministérios. Eu trabalho na área de evangelismo, discipulado e treinamento, isso foi acontecendo no decorrer do tempo, né? Mas assim, a minha paixão é pelos perdidos e assim mesmo, às vezes a gente tinha programação na igreja de quarta a domingo, né? Os jovens, né? Assim, a gente era muito envolvido. Então era muito evangelismo de rua, era muita visita, sabe? A gente sempre estava com pessoas falando, testemunhando, fazendo alguma coisa para demonstrar a palavra, né? O amor de Deus. E quando não tinha essa programação por algum motivo, eu mesmo ia para a rua, sabe? Fazia reunião de oração na minha casa, sabe? Essas coisas. Então, o chamado, assim, ele foi florescendo, né? Dentro de mim. E aí, até então, Deus me preparar né, e todo o processo acontecer. Aí eu fui para o Nordeste, me preparar mais. Aí depois de lá, eu fui para a Colômbia. E da Colômbia eu voltei para o Nordeste. Do Nordeste eu voltei para Arapoti por 2 meses, eu acho, 3 meses. E aí então foi que eu vim para a Ásia e estou aqui até hoje. Claro, né? Que eu vou para o Brasil. Eu estive no Brasil em março de 2020. Foi bem quando estourou a pandemia. Foi bem complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí voltei para cá. Era para eu voltar, eu fui em março para voltar em abril e acabei voltando só em setembro, porque o país ainda aqui está fechado, né? Está fechado por causa da pandemia. Poxa vida, poxa vida. Pois é, a gente tem alguns amigos
missionários que vieram para visitar a família também na mesma época, e tem alguns que estão até hoje, porque o país deles fechou totalmente, não tem como entrar ainda, né? E estão aí há mais de um ano esperando para poder retornar. Né? Uma E até situação bem... tem um deles. E tem um deles que é da Ásia, inclusive ele deixou todas as suas coisas, que ele veio para passar 2 semanas para resolver uma coisa aqui no Brasil. Ele deixou todas as coisas dele lá na Indonésia e veio para cá, já está há 1 ano e meio praticamente aqui, né? Sem as suas roupas, sem suas coisas. É bem complicado mesmo. Maravilha. Então agora vamos pegar o avião junto aí, Tati. Vamos para Tailândia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu chegaste aí na Tailândia, então tu fizeste lá a ITED, né, a Jokun, tu entraste aí pela Jokun, isso é a primeira pergunta. E outra coisa, como é que foram assim, os choques culturais? Porque, poxa, a gente está falando, né, do Brasil, tu saiu aqui do interior do Paraná para ir para uma cultura totalmente diferente. Como é que foi para ti, assim, esses primeiros tempos, em relação à comida, aquilo que tu estava vendo, assim, poxa, como é que foram os choques para ti? Então, eu fiz Bom, o Jokun, né, para quem não conhece, Jovens com uma Missão, ela é uma das áreas de referência com relação a missões, né, em todo o mundo. Eu acho que a Jokun, ela já conseguiu se estabilizar em muitos lugares do mundo, né. Então, assim, quando a gente tinha muitos missionários, muita ligação com isso, a gente foi para lá, eu fui para lá, fiz a TED, depois eu fiz mais um curso que se chama EDME, Escola de Missões, que é para povos não alcançados, especificamente para essa área, e é uma dica, né, para quem está se preparando. Tem várias organizações hoje em dia, mas a minha dica é você ouvir a voz de Deus e se preparar para aquilo que realmente Deus te chamou, né? Não adianta nada você, não, eu quero ir para missões, mas qual é o teu foco, qual é o teu povo, aonde Deus está te mostrando, né? Então, eu me preparei especificamente para povos não alcançados. Então, toda a escola foi voltada para essa questão. Por exemplo, língua, né? Eu, assim, para mim, eu não abro mão. Qualquer missionário, qualquer pessoa, ou seja, se você for trabalhar em outro país, por exemplo, não fazer missões, mas trabalhar em outro país. Se é inglês, se é qualquer outra língua, eu assim, aconselho a realmente aprender essa língua, porque faz toda a diferença, né? Então, a escola, ela foi voltada por esses passos, cultura, língua, eu sou mulher, né? Tem também essa questão, todas essas questões da cultura, né? Então, a escola, assim, muito bem produzida e voltada, geralmente, para essa questão de povos alcançados. Nós éramos em 11 alunos. Então, desses 11, eu acho que uns 8 ou 7 estão em povos não alcançados. Por exemplo, Israel, esses países, Uzbequistão, sabe? Esses países bem, bem fechados mesmo, tem pessoas lá que fizeram escola, que a gente fez escola junto, tem o Laos, né? Então, assim, voltado realmente para essa questão. E aí, escola, eu não sei se a galera conhece, mas é o Wireless, da base de Ocum de Curitiba. Ele veio para cá e fez os primeiros contatos. Ele estava visitando a Ásia nessa época. Aí ele falou, olha, eu estou com uma pessoa para o Laos e uma pessoa para a Tailândia. Então eu preciso ver contatos. Então ele fez esse caminho, esse primeiro caminho aqui. E aí para depois eu vir, né? Então foi bem essa questão assim de Deus preparou tudo assim, o tempo certo, as pessoas certas, o momento certo, né? Para que tudo viesse a acontecer. Maravilha. Aí eu vim, aí encontrei aqui missionários já que estavam, da Jocum também.
Desculpa. E aí depois aí eu não acabei, eu senti direção de Deus de não voltar e ficar numa base, que no caso era aqui em Nong Khai, no nordeste da Tailândia, onde a gente estava mais perto. Nessa época eu já estava aprendendo a língua e a cultura numa cidade bem pequena, chamada Suco de Laranja. E aí, em tailandês é Nam Som. E aí Deus falou, não, teu chamado é com o povo, é com a comunidade. E aí eu falei, olha, então não vou voltar para, né, se tem algum plano aí de base, de alguma coisa, esse não é o que Deus está me direcionando. E aí eu me desliguei e fiquei com o povo. E aí Deus me preparou para um outro step, para um outro passo, que é a questão de pioneirismo, né? De pioneirismo. Ajudar a plantar igrejas, desenvolver o próprio ministério conforme a necessidade do povo, né? Que é o que a gente está fazendo até hoje. Não sei se eu Que respondi. legal. Não, show de bola. Muito, muito legal mesmo. E Então, assim, assim, ó, Tati. hoje Oi. eu não sou uma pessoa inscrita ou dentro de uma base, mas eu tenho pontes, né? Com esses missionários, com a Jocum. Às vezes a gente, quando podia, né, a gente recebia equipe de vários lugares, mas hoje eu trabalho na área de pioneirismo. Então, assim, eu não tô ligada a nenhuma organização, que é essa direção que Deus me deu aqui, né? Eu tô submetida aos meus pastores, à minha igreja e às pessoas que participam conosco de alguma forma. Maravilha. Show. Antes da gente falar assim, dos projetos que tu está desenvolvendo aí, eu queria te perguntar assim, até porque tem muitas pessoas que estão aqui participando e participam das lives, ou depois veem as lives, né? Que são pessoas que estão se preparando para ir para o campo. Eu gostaria assim, que tu falasse um pouco sobre essa questão dos choques culturais e também Uhum. algumas questões em que a gente às vezes romantiza muito missões, né? E acha assim que tudo é uma maravilha, ou a gente, eu vou chegar no lugar, deu, o reino está estabelecido porque eu estou aqui e tal. E a gente sabe que existem muitas lutas e dificuldades. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão dos choques, como é que foi para ti, assim, até como dica para o pessoal que está se preparando para ir para a missão. Sim. Existe um processo, né? O nosso Deus é um Deus, quando a gente vê na Bíblia, né? Várias pessoas que foram chamadas, ou que Deus chamou para algum tipo de ministério, e até mesmo a vida cristã, né? Existe um processo. E assim, para mim, chegar até aqui foi um processo, né? Deus me levou para fora da minha cidade, para fora do meu estado, né? E ali Deus já estava me preparando. Mas, assim, o choque cultural, ele existe. O meu choque aqui, eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Sanguínea. E o meu choque aqui foi a questão da língua, né? Aqui se fala o tailandês como língua principal. O tailandês, essa língua, ela saiu da língua Bali, da Indonésia, né? Bali, que eles falam aqui. E aí eles foram mudando e se criou o tailandês. Então foi uma língua criada pelos próprios tailandeses. E não existe em outro lugar do mundo. E aí, a segunda é o inglês, mas eles se comunicam bem pouco em inglês, muito pouco. Todos os países asiáticos, eles vão se comunicar muito pouco no inglês. A base principal é a sua língua natal, é a sua língua, né? E aí, assim, eu cheguei aqui, adrenalina, né? Puxa, vamos fazer e tal, o que Deus tem e tal. Mas, assim, foi um tempo de estudo da língua. Eu me dedicava, nos primeiros 3 meses, eu me dedicava 6 horas só para a língua, 2 horas sozinha, ouvindo, lendo, tentando fazer alguma coisa, que as nossas aulas, né, a apostila, eu fui ensinada por um casal de tailandeses, de pastores, eles
zero assim, de nunca ouviram, foi a primeira vez que eles ouviram português na vida, assim, inglês muito pouco, meu inglês também muito pouco, aquele inglês de the book on the table, essas coisas. E então foi assim, meu choque que eu pensei assim em desistir foi a questão da língua por ser comunicativa, né? E aí, então eu me dedicava nesses primeiros 3 meses, eu me dedicava 6 horas por dia só na língua. 2 horas sozinha, 2 horas com a professora, que foi a pastora, e 2 horas praticando com as pessoas. Então, essa era a minha rotina diária, de terça a sábado. E, assim, muito importante, né? E aí você aí tem as práticas, né, que a gente usa, que é de ouvir muito, né? Qualquer outra língua que não seja a tua, a gente precisa ouvir muito. Aí ela ensinava a gente desde quando você vai para a creche aí no Brasil, né, o abecedário, você começa do zero. Você começa do zero. E é assim que Deus direcionou ela e deu certo. Então, os primeiros 3 meses, nesse ritmo, chorando, estudando, né, rindo dos erros, é muito engraçado quando você aprende outra língua. E os significados, né, mudam muito. O tailandês, ele tem 5 tons. É uma língua que tem tons, né? Então, dependendo da palavra, se você mudar o tom, se é alto, se é baixo, você acaba mudando o significado. Por exemplo, kai, gai. Kai é ovo. Gai é galinha, é frango. E aí um dia eu não estava muito bem, aí eles vieram me perguntar, Tati, você não está muito bem, o que você quer comer e tal. Aí, na minha cabeça, eu pensei numa sopa de frango. Mas aí, na língua, eu falei, eu quero kai, kai. Eu queria falar gai, mas eu falei kai. Aí eles me apareceram com um monte de ovo para eu comer. Então, assim, essas coisas acontecem, é super normal. E aí, assim, Deus foi me dando, com 3 meses, eles dizem até hoje que foi um milagre. Com 3 meses, eu estava entendendo o que eles estavam falando comigo. Eu conseguia traduzir já na minha cabeça. Com 6 meses, eu já estava falando. Com 9 meses, eu estava falando, lendo e escrevendo. Uau! Foi uma gestação, né? 9 meses. Mas foi o que aconteceu comigo. Muitas pessoas, né, demoram menos tempo ou vão demorar mais tempo, depende de cada um, né? E outra dica, quando você estiver aprendendo uma língua, aí pro pessoal que tá aí, o importante é você saber como que você aprende. Eu fui saber isso na minha vida aqui. Por exemplo, tem pessoas que aprendem só vendo. Elas gravam, o cérebro grava, e aí ele já aprende. Tem pessoas que aprendem escrevendo, né? Tem pessoas que aprendem falando, né? Então, é muito importante você saber como você aprende alguma coisa. Isso ajuda muito também. Então, aí, eu comecei a desenvolver ministério com 4 meses, depois dessa... Esses pastores, eles dedicaram o tempo todo, quase o tempo todo deles com a gente, né? Comigo e com o menino que foi para Laos. Hoje ele está casado, tem 2 filhos e tal. Mas, assim, língua e cultura. Aprender a cultura é, assim, muito importante. Por exemplo, aqui, se você tiver que passar na frente de alguém
que é mais velho que você precisa se abaixar. Sinal de respeito. Nunca você deve passar, como a gente faz no Brasil, né? Normal. Mas aqui não, você tem que se abaixar. Jamais tocar na cabeça de alguém que é mais velho que você. E aí existem os nomes que as pessoas dão, né, para aqueles que são mais velhos. Aqui que é uma forma, é um jeito formal de se referir à pessoa, né? Por exemplo, aqui, qualquer lugar que você vá, você tem que tirar os seus sapatos. Porque o pé é considerado um lugar mais sujo, né? A mente é santa, é sagrada, mas o pé é sujo, que é os lugares onde você andou e tal. Então, na maioria dos lugares aqui, você deixa o sapato. Então, o sapato aqui não é muita preocupação. Dá para andar de Havaianas. Mas é interessante. Aí eu comecei a desenvolver ministério. Eu sou técnica em enfermagem também. Falei, puxa, vou usar isso, né? Aí eu ia para casa das pessoas, nessa vila, nessa cidadezinha, batia, oi, tudo bem? Sou técnica em enfermagem. Você gostaria de né, fazer um check-up, alguma coisa assim, os primeiros. E aí a pessoa, legal. Aí eu entrava, e aí media feria a pressão arterial, né? Conversava, você está precisando de alguma coisa, tem algum machucado, essas coisas. E asiáticos, eles são muito desconfiados. É difícil você, igual no Brasil, cruzada evangelística. Aqui não funciona, porque eles é um povo de relacionamento. Então, o trabalho aqui é a longo prazo. Você não vai conseguir evangelizar, só se um milagre de Deus, né? Porque Deus é o Deus impossível. Mas, assim, evangelizou, papum, a pessoa se converteu. Dificilmente vai acontecer aqui, né? Por causa da cultura do budismo, daquilo que eles estão acostumados a viver, daquilo que foi colocado na mente deles, né? Então, é uma barreira espiritual muito grande. E aí, Deus me falando sobre isso e eu aprendendo sobre a cultura. Falei, puxa, eles são um povo de relacionamento, então eu tenho que desenvolver relacionamento. Então, o que eu fazia? Eu voltava nessas mesmas casas toda semana. Toda semana. E aí, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, chega aí e tal. Aí eles já começavam, né? E quando eles já confiam em você, aí sim, você é convidada para compartilhar da sua fé. E aí eu falava de Jesus. Uau. Pô, Tati, que legal. Deixa eu só salientar uma coisa, assim, essa estratégia, ter usado, né, poxa vida, tua formação aí como técnica de enfermagem para poder bater na casa das pessoas, para oferecer, né, algo para as pessoas, para abençoar as pessoas e abrir a porta. Olha, uma baita estratégia, muito bom mesmo, baita aula para o pessoal aí, né, que está ouvindo. De repente, poxa vida, tu tem uma profissão, tem algo que tu exerce, poder usar isso assim para abrir portas, que coisa legal, muito bacana mesmo, parabéns aí. Bacana. Pastor, acho que posso chamar de pastor, né? Pode me chamar de Rodrigo, pode chamar qualquer coisa, pode ficar tranquilo. Rodrigo, principalmente fora do teu país, porque o nosso país é um país cristão, né? A gente veio do catolicismo, né? É um país cristão. Aqui não. Aqui eu já evangelizei pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, povos não alcançados. Nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então ainda existe, né? Ainda existe. A gente precisa de muito missionário no campo, a gente precisa de muita mobilização, principalmente para esses países, né? E assim, são experiências assim que só você estando no campo para você ter, né? Puxa, como assim? Nunca ouvi falar, né? Ou ouviu falar, mas assim, muito superficial. Porque aqui nós não temos programa de televisão falando do evangelho. Os tailandeses não têm isso, não tem rádio. Não tem igrejas, muito poucas igrejas.
nessa cidadezinha onde eu comecei, tem uma igreja cristã. Uau. Uma. Que foi a igreja que eu trabalhei 5 anos, ajudando eles, e lá que eu sei, tudo que eu sei hoje sobre Tailândia, foi lá que eu aprendi. Então, Hein, ô assim... Tati, desculpa te interromper, mas essa cidade que tem uma igreja só, quantos habitantes tem? Ela tem, acho que o quê? Uns 35 mil. Uau! 35 mil e uma igreja só. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quando você chega na Tailândia, o que você vai mais ver são templos budistas. Em um bairro, às vezes tem 10, 5, 3, Uau. porque o país é budista. Meu Deus do céu. Então tem toda essa questão, né? E aí, desenvolvendo esse trabalho e tal, um dia chegou uma moça, ela vende suco lá no mercado, que é o Mercado Livre aqui, né? As feiras, que a gente chama no Brasil. E aí ela ficou ouvindo falar sobre mim, ouviu falar sobre mim, e levou as filhas dela lá onde eu estava, na igreja, um domingo, eu lembro. Falou assim, ó, fulana, você pode ensinar inglês para as minhas filhas? Aí eu levei um choque, né? Falei, meu Deus, eu tô aqui para aprender o Thai, estou fluente em Thai, mas em inglês eu sou péssima, eu tenho só o básico. E aí, antes de eu responder para ela, o Espírito Santo falou comigo, aceita, Tati. Na hora ali, no susto, na obediência, eu falei, tá bom. E aí, ela foi embora. E aí eu fui orar. Falei, Deus, e agora? O Senhor mandou eu aceitar, e agora? Meu inglês é péssimo. E aí Deus falou comigo, usa a Bíblia. Eu falei, como assim? Usa a Bíblia. Você vai fazer slides, eu tenho até hoje esse material. Você vai fazer slides com o inglês e o tailandês da Bíblia. Aí eu fui fazendo, meu inglês foi melhorando, e aí o que eu aprendia, eu passava para elas, mas era a Bíblia que eu estava ensinando. E aí eu fazia apelo, e aí, assim, comecei com 2 menininhas, uma de 10 e uma de 8. 2 semanas, eu já estava com 6. Em um mês, eu estava com 12. Em 3 meses, eu estava com 30. E depois, em 3 meses, eu consegui levar a Bíblia e o inglês para mais de 100. Aí eu ia para vários bairros da cidade, usando essa estratégia também. E ganhava vida para Jesus, ganhava vidas para Jesus. Então, aí depois eu fui estudar o inglês. Falei, meu Deus, eu preciso de mais ferramenta. Aí eu pedi um tempo para Deus. Falei, Deus, me dá 3 meses para eu aprender o inglês. Aí que eu fui para as Filipinas, que é aqui do lado, 6 horas de voo. A Ásia é tudo grudado, tudo muito perto. E aí eu fui para as Filipinas só para fazer o inglês. Entrei em contato com uma missionária lá, falei, tô precisando de inglês, tem escola? Falei, tem, vem para cá que eu te recebo. Aí eu fui, em 3 meses eu aprendi o inglês. Aí voltei, e aí subiu, né, o nível. E aí as pessoas começaram, até os adultos começaram a procurar. E eu ia no trabalho deles, ia nas escolas, até hoje, né? Hospital, até dentro do templo. Eu já ensinei a Bíblia em inglês. Uau, olha que coisa Então, sensacional. Que baita estratégia, meu Deus do céu. Foi. Então, assim, até hoje, né, nessa peleia aí. Que legal. E Tati, quais são assim, os projetos aí que tu está desenvolvendo? Né? Então tu começaste aí como técnica de enfermagem, abençoando aí o pessoal,
Depois aí essa estratégia do Espírito Santo, do inglês, que coisa maravilhosa. Nada como ter, né, esse senhor, esse professor para nos instruir. E quais são os projetos que vocês estão tocando, que tu está tocando aí? Como é que funciona assim, né, o teu dia a dia ministerial? Conta um pouquinho para gente. Então, no Nordeste, foi bem essa questão de evangelismo, discipulado, plantação de igreja, né? E aí, no ano de 2016, Deus me trouxe aqui para o Norte, que é onde eu estou hoje. A cidade se chama Chiang Rai. Foi difícil para mim deixar lá o Nordeste, mas foi assim, eu não tinha outra opção, porque aqui você precisa de estar legalmente, não tem como estar ilegalmente aqui, né? E nunca aconteceu isso comigo, graças a Deus. Mas as fronteiras, elas se fecharam para visto de apenas 3 meses. Por exemplo, eu morava lá no Nordeste, nessa cidadezinha, vencia meus 3 meses de visto, eu entrava no país de Laos e voltava. E já tinha outros 3 meses. E aí, no ano de 2016, fechou. Fechou. Eles não estavam aceitando mais fazer isso. E aí eu vim para cá, aí eu comecei a trabalhar aqui numa escola como voluntária, e a escola até hoje, ela me dá essa legalidade, ela me dá esse visto, e uma carteira de trabalho. Claro que eu não recebo para isso, né? Eu sou voluntária, mas é tremendo assim a escola, é uma escola cristã, que a gente trabalha com tribos das montanhas, e a maioria é refugiado de outros países da Ásia. Então, assim, por uma questão legal, para permanecer no país, eu vim para o norte, né? Deus direcionou tudo. E aqui no norte nasceu a Casa da Graça. Então, assim, Deus sempre me direcionando, me mostrando as realidades e a necessidade do país e como entrar com o evangelho, né, em meio a isso tudo. Um país budista. A maioria dos países da Ásia tem a moeda bem fraca, ok? Não são países superdesenvolvidos. O Japão se destaca, né? A Singapura hoje se destaca, Hong Kong, mas a Tailândia, o Camboja, a Índia, o Laos, tem muita... A Burma, né? Eu estou 1h30 de Burma e 1h30 de Laos. E a 800 quilômetros da China, ok? Então, a maioria desses países, aqui na Tailândia, por exemplo, vou falar a nível tailandês, né? Da Tailândia. As pessoas, os turistas, vêm para a Tailândia por causa da beleza natural do país, da cultura, comida, bababá, mas também para satisfazer, né, seus prazeres. Bebida, mulheres, homens, tudo mais. A Tailândia, ela enfrenta uma necessidade muito grande e existe uma demanda muito grande com relação a tráfico humano, prostituição e trabalho escravo. Trabalho escravo ainda no ano de 2021, existem pessoas explorando pessoas ainda. E isso não é novo, né? Desde muitos anos. Então, então Deus me deu essa estratégia. Trabalhar com relação, né, à prevenção. Hoje é prevenção, mas eu achei que eu tinha que ir resgatar as gurias dos prostíbulos, por exemplo. Não funcionou. Pela graça de Deus, ganhei 2 vidas para Jesus lá, que hoje não estão mais no prostíbulo. Mas existe uma máfia muito grande em todos os lugares do mundo. O governo está envolvido, a polícia está envolvida, ok? Não é algo assim muito fácil, tá? Então, Deus, com muito amor, muita misericórdia, com cuidado pela minha vida também, Deus me direcionou para a área de prevenção.
Então, eu fundei a Casa da Graça. O que é a Casa da Graça? A Casa da Graça trabalha com prevenção na área de prostituição, tráfico humano, trabalho escravo, né, violência doméstica. Tá, Tati, mas como que você faz isso? Eu conheci a primeira integrante, ela tinha 16 anos de idade, estava trabalhando num restaurante, e eu ia comer nesse restaurante, porque eu estava fazendo um curso numa organização sobre o budismo. E aí eu ia lá comer, porque era perto e tal, e aí conheci essa jovem, essa adolescente. E aí conversando com ela, já estava fluente na língua e tal, e aí desenvolvi amizade com ela. Falei, mas por que você não está estudando? Tal, tal. Ela me falou, né, da história, o pai tinha abandonado, ela tinha que ajudar a mãe não tinha condição, tinha mais 2 irmãos, ela tinha começado o curso técnico, mas não pôde terminar, ela quase, ela passou pelo tráfico humano. O tráfico humano acontece assim, gente, só para o pessoal entender. A maioria chega como empresário. Ah, eu tenho uma empresa, eu tenho um trabalho para você, vamos embora? E aqui eles vêm com oportunidade, a moeda é muito baixa, o pessoal tem que se manter, o governo ajuda, mas não é assim, aquelas coisas. Aí o menino, a menina, a pessoa acaba indo, oportunidade de trabalho, ok? Chega lá, não é nada disso. Eles tomam o seu documento e você acaba indo para um prostíbulo ou acaba indo sendo vendido para outro lugar do país. É assim que acontece. E aí, ela foi com essa proposta de emprego para Bangkok, que é a capital. Chegou lá, não era nada daquilo. E aí ela conseguiu fugir. Fugir e voltou. E aí ela me contou essa história e tal. E aí Deus me deu o projeto, que é a área de prevenção. Falei, tá bom. Eu não sabia ainda como isso podia acontecer. Eu falei, então você vem morar comigo. Eu tinha alugado um quarto, né, de estudante aqui. Aí ela falou, eu falei, você vem morar comigo e eu vou pagar a sua escola, volta para a escola. Aqui tudo é pago. Não é um valor absurdo, como no Brasil, mas todas as escolas, educação, saúde, aqui não tem nada de graça. E aí ela falou, tá bom. E aí ela veio morar comigo, evangelizei, discipulei, vida com Deus e tal, coloquei ela na escola de novo. E aí nasceu a Casa da Graça. Hoje ela está com 22 anos, no ano que vem ela já se forma na faculdade, ela tá fazendo curso de pedagogia voltada para línguas, ela é uma líder nata hoje eu posso sair, viajar, ela que toma conta de tudo. Então, e aí foram vindo essas jovens, essas adolescentes, né? Hoje, pela casa já passaram mais ou menos umas 15. Hoje eu tô com o meu máximo aqui, hoje a gente aluga uma casa, né, maior, a gente mora junto como família, eu sou solteira, é assim que Deus tem me direcionado por enquanto, né? Mas então a gente está com 6, né, na casa, outras já saíram, já têm suas vidas, seus trabalhos, suas profissões. E é assim que a gente tem trabalhado. Esse é o nosso projeto base, né? Investir, porque a gente acredita que a educação, ela consegue te dar uma profissão aqui na Tailândia. E aí você não precisa ir para essa área de risco, né? De se prostituir, de correr o risco de ser traficada, ou de correr o risco de entrar num trabalho escravo, né? E só para eu falar um negócio, no budismo, a filosofia budista, o filho é visto como lucro, como uma fonte de renda. É assim, horrível isso. Então, o filho, ele já nasce aqui no país budista, tá?
uma criança, um filho, uma filha, ele já nasce com uma carga sobre as costas, ok? Ele precisa ser fonte de renda. E para isso, os pais não, os cuidadores, os pais, quem está cuidando, não está preocupado com o que você vai fazer. Você pode se prostituir, você pode vender droga, traga dinheiro para mim, mais ou menos isso, tá? E aí, está dentro da filosofia budista, que é o que eles acreditam de karma. Por exemplo, não, mas você está se prostituindo, você está vendendo droga. Não, mas eu estou sustentando os meus pais. Então, para o budismo, isso é uma obra boa. Então, meu lugarzinho está guardado lá no Nirvana, que é onde eles acreditam que o Buda está, né? Então, tem muita coisa envolvida, tem muita. Nunca, todo país, não é assim porque a pessoa, não, eu vou traficar, ou eu vou me prostituir. O que está atrás disso? Qual é a história? Qual é a cultura? O porquê? Então, hoje, para aqueles que não, para essas gurias que não foram resgatadas, para esses guris que estão nos bares que não foram resgatados, para eles estão fazendo bem, entendeu? Então, Deus nos deu esse projeto. A Casa da Graça, ela já existe 6 anos e estamos aprendendo cada dia mais, né? Essas meninas, elas estavam na área de risco. Então, a gente trouxe, né? Então, elas chegam com uma história. Elas não chegam sozinhas. O pai deixou. O pai é drogado. O pai tem 2 famílias, é polígamo, porque aqui é normal, é liberado. Porque nunca teve pai, nunca conheceu o pai, a mãe largou. Então, sempre tem uma história, né? Esse é o nosso projeto base, ok? Com os povos, com as tribos, né? A gente está no projeto agora, pela necessidade também. A gente tem muita necessidade de líderes. Então, a gente está sonhando, está trabalhando para pioneirar a escola de líderes aqui, tanto para a Tailândia, como pessoas refugiadas que vêm do Laos, que vêm de Burma, né? A gente está trabalhando nisso. E estejam orando. E tem vários projetos, né? Um dos nossos projetos também é ter a Fundação Casa da Graça, é o nosso sonho, que é para, por exemplo, eu estou com 6 meninas comigo aqui na casa, a gente é como família. Se eu passar desse limite, né, eu tenho que registrar, eu preciso ser uma organização. Então, isso ainda a gente não tem, é um sonho, a gente quer comprar um terreno, quer construir essa fundação, né? E trabalhar como organização para que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas sejam, né, entrem nessa área de prevenção e continuem e possam ter uma educação e ter uma profissão. Esse é um dos os projetos que a gente tem orado e tem trabalhado assim ultimamente. Pô, que legal, que lindo mesmo, que lindo. Poxa vida, que maravilha. Vamos orar por isso sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Tati. Assim, a igreja aqui do Brasil, além dessa questão da oração, que isso é uma coisa que a gente, na verdade, não precisava nem falar, assim, né? Tá orando aí pela tua vida, orando pelo projeto, orando por essas meninas, né, que o Senhor tem dado graça, né, para que tu sejas aí usada para resgatá-las. O que mais a Igreja do Brasil pode fazer para ajudar no teu projeto, naquilo que está fazendo? De repente, alguém que está aqui assistindo, vai assistir depois aí a live, tal. O que pode fazer assim para ajudar? O que tu tens assim para nos dizer? Geralmente, assim, eu comecei a Casa da Graça abençoando essa primeira guria, ela se chama Pony, hoje ela está com 22.
com o meu sustento, com aquilo que eu tinha, eu compartilhei com ela. E foi assim, com umas 3 meninas, até que Deus, né, levantou pessoas para me ajudar. Para ter uma ideia de valores, né, com R$ 300, R$ 350, porque baixou a moeda, você consegue adotar ou me ajudar a cuidar de uma dessas meninas. Cuidar como, Tati? Eu preciso pagar aluguel, alimentação, né, transporte, né, a questão delas na faculdade, no ensino técnico, na escola, precisa de uniforme, tem muitos gastos, né? Mas assim, com R$ 350 mensais, você consegue me ajudar a ajudar uma dessas meninas, né? A fundação, me interessei pela fundação. A gente abriu uma vaquinha, né? Quem quiser ajudar especificamente para a fundação, depois entra em contato comigo no Instagram e tal. Depois, se você quiser passar meu WhatsApp aí para a galera. A gente criou uma vaquinha. Escola de líder, Tati, como é que vai acontecer? Se você tem dom de ensino, se você tem alguma área que você é mestre, que você quer, você pode também nos ajudar, fazendo vídeo, né? A gente traduz aqui para a gente conseguir fazer essa escola. Pode ser também aula online, a gente marca com você e tal. A gente precisa do local também. A gente ainda não tem a condição financeira para esse local, para alugar esse local para começar. Né? Se quer saber o valor, pode entrar em contato comigo. Então, assim, os nossos projetos base é o quê? A Casa da Graça, né? O mantimento dessas gurias, a Fundação Casa da Graça, que é um projeto assim que é bem maior, exige uma quantidade financeira bem maior, e a Escola de Líderes, né? Que a gente precisa do local para a gente já começar a formar esses líderes que já são convertidos, que já estão trabalhando de alguma forma, mas não conseguem ter um treinamento. Por quê? Um pastor tailandês aqui, ele tem que trabalhar. Ele não consegue ser só pastor. Não existe essa cultura aqui. Ele precisa sustentar a família, pela questão da moeda ser baixa, né? Então, é complicado. Então, o projeto da escola é a gente ter essas pessoas que amam a Cristo, que têm levado o evangelho para suas tribos, para suas vilas, né? Mas nunca tiveram um treinamento, muitas vezes não sabe, nunca entrou numa sala de aula, mas está com o coração ali, né? Fazendo a obra. E ter essa escola, né? A gente quer oferecer o local, oferecer as aulas, vai acontecer assim, todo sábado de cada mês, só no sábado, então assim, é um intensivão, e tentar tentar acrescentar na vida desses líderes para que eles possam continuar aí com mais ferramenta para o trabalho, né? Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui, a gente está assim, né, a gente tem 1 hora de live que o Instagram nos dá, a gente está quase chegando no final, mas antes de eu pedir assim, para te deixar uma mensagem, Tati, eu só queria aproveitar assim, fazer um apelo aqui, tá? Porque tem o pessoal que está aqui conosco e tem o pessoal que vai assistir depois, certo? Assim, a gente tem um número muito grande de pessoas que assistem depois as lives. E a gente tem, então, aqui muitos líderes e pastores também que estão assistindo, que estarão assistindo depois. Mas, assim, pessoal, qual é o meu apelo? A gente vê muitas vezes, né, aí o missionário trazendo as necessidades aí do local, da obra que ele está realizando, e nós nos sensibilizamos com isso. Achamos lindo, poxa, que maravilha poder tirar as meninas da prostituição, elas estão lá, poxa, que legal, que maravilha. Só que às vezes só estarmos sensibilizados, não adianta, não adianta. A nossa oração é o mínimo que um projeto como esse, a Tati, ela precisa, a oração é o mínimo. Só que assim, R$ 350, quantas vezes a gente gasta esse dinheiro ou muito mais com coisas aqui, né, que são
me desculpe, eu sei que cada um faz o que quer com o seu dinheiro, mas coisas são fúteis, a gente está falando do reino de Deus. Então, para uma igreja poder sustentar uma menina por mês, R$ 350, isso não é nada, gente, isso não é nada, né? A Tati falou sobre vaquinha. Poxa vida, Tati, até assim, a minha sugestão, eu vou fazer um pedido para ti, se tu tiver algum, sei lá, card com, assim, sei lá, com a tua foto, com um projeto, com um número de conta, manda depois que o Esme aqui vai estar publicando, a gente vai estar divulgando, sim, né? Nós queremos ser parceiros dessa obra, tá? E depois eu vou conversar contigo até, né, depois aí pelo WhatsApp, até sobre a questão da escola de líderes. Mas assim, pessoal, poxa, R$ 350 por uma vida, poxa, isso não é nada, não é nada. Isso, nós podemos nos envolver com isso, nós podemos e devemos nos envolver com isso. Tati, assim, ó, que trabalho maravilhoso, de verdade, sério, eu tô muito feliz em Jesus, assim, de poder ouvir isso que tu está fazendo, né? Essa questão do pioneirismo, a tua coragem, porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não vai lá, não mete a mão, não arregaça as mangas e mete a mão na massa, e tu tens feito isso, né? E, poxa, da melhor maneira possível, a gente está ouvindo aí, e, assim, demais, demais mesmo. Eu quero ajudar a divulgar o teu trabalho, eu quero ajudar a levantar pessoas para estarem se envolvendo com esse trabalho, certo? Então, mas eu quero conversar depois contigo no WhatsApp, a gente conversa, eu quero divulgar, tá, o projeto e aquilo que tu tens assim, para poder levantar recursos, certo? E a gente vai conversar sobre isso, eu quero conversar depois pessoalmente com algumas pessoas aqui para ver como a gente pode, como é que nós vamos, não como a gente pode, como é que nós vamos nos mobilizar aqui para a gente poder, então, estar cooperando com o que Deus está fazendo através da tua vida. Tá? E assim, Tati, pelo tempo, né, a gente está chegando aí no fim, eu gostaria de, antes da gente se despedir, que tu deixasse uma mensagem, que aquilo está no teu coração, né, eu sei, pode ser um apelo, pode ser uma mensagem, pode ser aquilo aí que o Senhor coloca no teu coração, eu queria que tu deixasse aí para a gente poder, então, estar se despedindo. Ok, primeiramente queria agradecer, Rodrigo, e todos que estão envolvidos aí né, nesse projeto, nesse trabalho. Eis-me aqui. A Beth foi uma das professoras da escola que eu fiz lá em João Pessoa, por isso ela entrou em contato e falou de vocês e tal, dessa live. Obrigado pelo carinho, pelo tempo de vocês, pela dedicação, que Deus os abençoe mais e mais. E, assim, o que mais a gente precisa no campo missionário é de pessoas que se envolvam. Eu acho, assim, que orar é nossa obrigação, mas se envolver é aquilo que Jesus fala na palavra, né? O servo, ele faz apenas aquilo que é pedido, mas o amigo, ele faz muito mais, né? Então, essa questão de mobilização é muito importante, porque, assim, na área de relacionamento, eu tenho que ser relacional aqui, né, pela cultura. Mas é mais fácil você falar para alguém daquilo que você conhece, né, daquilo que você, puxa, sinto paz no meu coração, acontece realmente, existe realmente, e fazer essa rede, né, de relacionamentos é muito importante. Então, a gente precisa de mobilizadores, pessoas que invistam tempo, né, levantando outras pessoas. Talvez você é a pessoa, talvez alguém aí é a pessoa que não tem o dinheiro. Fala, não, mas eu não consigo, né? Mas você consegue falar para alguém. Então, isso já ajuda bastante, né? É muito importante. A questão financeira ainda é um desafio, eu acho, para a maioria dos missionários que estão no campo, que a gente está fora do Brasil, nós temos muitos gastos. É visto, é organização, é muita coisa que você tem que mover para que as coisas aconteçam e você precisa de dinheiro, né? O dinheiro não nos comanda, mas a gente precisa para que as coisas possam acontecer. A questão financeira, né? E esse envolvimento, assim, que é muito, muito importante. A palavra que eu queria deixar é uma palavra simples, mas muito profunda, que diz que quando Jesus fala de a gente orar e pedir por mais trabalhadores na seara. Ok,
Nós oramos e pedimos trabalhadores. Primeiro, é um mandamento, é uma ordem de Jesus. Segundo, como que esses trabalhadores vão trabalhar? Hoje, nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Hoje eu não posso ir para o Brasil, simplesmente o país está fechado. Né? Pessoas não podem sair, tudo mudou. E como que esses trabalhadores vão trabalhar agora? É uma pergunta, né, que Deus vai te trazer a resposta. Senhor, envia mais trabalhadores para a seara, porque os campos, eles já estão brancos. Nós estamos vivendo aí os alertas, né, do final dos tempos. A volta de Jesus é real, e a qualquer momento ele pode voltar, né? Mas como que eu posso ser um trabalhador nesse campo? Meu trabalho é ir para o meu vizinho e falar de Jesus e trazer ele para uma célula, ou sei lá, demonstrar o amor de Deus de alguma forma, trazer ele de volta. Meu trabalho é divulgar, meu trabalho é ir. Para Deus nada é impossível, né? Então, assim, é essa palavra que nos deixa também um questionamento. Quem eu sou nessa seara, né? Qual é o meu papel nessa seara? Eu sou aquele que ora, pedindo por mais trabalhadores, mas qual é o meu papel como trabalhador nessa seara? Então, é isso. É papo reto, é simples, o evangelho não é complicado, mas uma coisa que nós falhamos muito é na questão de obedecer, né? Então, que a gente possa ser obediente naquilo que Deus tem nos chamado, falado, alertado, em todas as áreas das nossas vidas. Amém? É isso aí. Amém. Boa Maravilha, noite. maravilha. Para vocês. Tati, um bom dia para ti, tá? Obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigado, foi muito bom. Pessoal, Deus abençoe vocês. Valeu por ter estado conosco, tá? Agora, daqui a pouquinho a Tati, né? Não a Tati Araújo, a Tati aqui do Brasil vai entrar no bate-papo com as mulheres, vai estar conversando com uma mulher que foi aeromoça, esteve lá no Catar e vai contar também um pouco daquela cultura, vai contar suas experiências, não perca. E Tati, muito, muito obrigado mesmo. Vamos conversar, certo? Depois aí pro WhatsApp. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito, continuar abençoando muito a tua vida e essa obra. Tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo no coração de todos. Até o próximo bate-papo com missionários. Valeu. Okay. Até mais.